Um dos interinos está ao vivo aqui no estúdio com a gente, o secretário de Educação interino, Helder Jacobina. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos aqui. Boa tarde. Primeiro eu queria saber como é que vai funcionar essa interinidade. A deputada Rejane estará ao seu lado informalmente, como é que vai ser? Veja só, na realidade eu recebi o convite da deputada para a gente ser superintendente lá na secretaria, né? E ela me incumbiu a missão de momentaneamente ficar junto à secretaria. E a gente está em constante contato. Por exemplo, hoje ela já me ligou N vezes e a gente está sempre trocando informações. Ela já esteve hoje, juntamente com o governador, falando com o novo ministro da Educação, já agendando uma reunião, inclusive o ministro Cid Gomes. Hoje, inclusive, o governador me ligou e solicitou que a gente fizesse um plano orçamentário para analisar justamente essas quedas que ele falou aí na reportagem das matrículas, com a finalidade de quê? De que a gente possa ter um teto base, que foi o ano, fechou agora, como ele colocou, no dia 31 de dezembro, a gente possa reabrir, ter uma prorrogação e que assim a gente possa calcular melhor o Fundeb e injetar mais recursos na questão da educação. É uma saída. Então, agora, a equipe de transição analisou lá, avaliou a questão da educação. Qual é o quadro hoje? E que cenário vocês assumem? Olha, veja só, o quadro hoje, por exemplo, hoje a gente foi na secretaria, nós temos dificuldades em várias áreas, inclusive se na sede a gente tem dificuldade com relação à limpeza, por exemplo. Limpeza na sede, é? Nós, inclusive, já estamos providenciando isso, que a partir de segunda-feira a gente possa fazer um mutirão para pelo menos dar uma falta de papel, falta de uma série de questões para melhorar até mesmo as atividades, né? E devido a essa, se na sede está dessa maneira, a nossa preocupação também é com relação às escolas. O SOS que o governador colocou para a gente, a deputada está muito preocupada, é garantir o início do ano letivo. Então, é prioridade para a gente que a gente possa adequar para a garantia desse ano letivo. Nesse quadro, existe ameaça para isso, secretário? Olha, veja só, que existe, mas o estado de emergência que foi decretado pelo governador foi já prevendo situações como essa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Nós temos uma situação com relação às obras. Nós temos cerca de 308 obras, dentre obras concluídas, obras suspensas, obras canceladas. E dentre essas obras, tem obras que estão concluídas, mas não foram recebidas porque não foram pagas. Nós temos, por exemplo, a grande maioria de recursos, por exemplo, tem uma grande parte de recursos do FNDE, certo? Do Fundo Nacional, aliás, do Fundo Nacional de Educação. E o Fundo Nacional de Educação tem recurso ainda por vir para a conclusão dessas obras, mas o sistema se encontra, segundo as informações que a gente tem, o sistema de informações tem que ser alimentado e está há 120 dias sem ser alimentado. Uhum. Então, esses recursos estão comprometidos. Então, em decorrência dessa situação emergencial... Tem escola em reforma, o liceu deu problema grave. Deu problema e foi uma das determinações do governador, que inclusive no seu discurso colocou que estudou no liceu. Uhum. E o liceu esse ano vai completar 170 anos. Então, não é pouca coisa, né? Então, uma das prioridades, a deputada Rejane Dias, a gente pede a população do estado do Piauí que possa acreditar nesse projeto, porque por onde a deputada Rejane Dias, por onde ela passou, ela sempre foi muito ousada nas suas ações e com muitos resultados. A gente tira o que ela fez na política da pessoa com deficiência. E ela me ligou muito satisfeita e disse: Helder, a presidente Dilma colocou como slogan a meta lá, Brasil, Pátria Educadora. E ela disse: é mais uma luz ainda para que a gente possa, juntamente com a parceria com o governo federal, colocar o Piauí em destaque da educação a nível nacional. Para você ter uma ideia, Amadeu, nós temos um Plano Nacional de Educação que determina que os estados possam estar realizando o seu plano estadual de educação. E nós temos um prazo até junho, Anivaldo, para que a gente possa concluir esse plano estadual. Está atrasado isso.
Então, urge que a gente possa fazer um pacto pela educação, discutindo com os municípios, que os municípios também têm que ser o seu plano seu plano municipal, e a gente possa junto fazer uma grande mobilização para que a gente possa melhorar os índices da educação. Eu não posso, por exemplo, ter um índice de educação baixo, lá no município, o Morro Cabeça no Tempo, e eu lá em Cocal ter um índice elevado. Então, a nossa finalidade é que a gente possa manter uma média estabelecida, padronizada para todo o estado do Piauí. O governador, no primeiro mandato dele, ele tinha como meta levar o ensino médio a todo o Piauí. Poucas cidades tinham. E ele fez isso. E para esse mandato agora, ele tem como meta levar a universidade a todos os municípios do Piauí. Mesmo que não fisicamente, mas a universidade à distância. Com certeza. Como essa meta vai ser cumprida, Helder? Olha, veja só, nós temos hoje lá na educação uma coisa bem interessante, que é o sistema de mediação tecnológica, que hoje ele já atinge a cerca de 170 municípios, e esse sistema de mediação tecnológica permite que aulas presenciais ao vivo, através de um ponto que fica na TV Antares, possa chegar aos municípios. E a nossa finalidade é que a gente possa reativar, por exemplo, nós temos as universidades abertas, que estão aí, se eu não me engano, parece que são 22, que estão aí em situações que precisam ser melhoradas. Então, a deputada pensa em a gente fazer uma parceria junto com a Universidade Estadual, através desse sistema de mediação tecnológica, podermos ampliar as questões do ensino médio e que no próprio município a pessoa possa não só ter o ensino médio, mas ou que ele possa escolher em ter a universidade e principalmente também hoje o que a gente percebe muito, a necessidade de um ensino profissionalizante. Ensino técnico. O ensino técnico. Então vai ser uma das metas também a gente procurar estar estabelecendo essa questão. A gente vê que uma das bandeiras muito fortes da presidente Dilma é a questão do Pronatec. Mas que a gente possa também no Estado, a gente está ampliando isso. Que pessoas, por exemplo, que estão lá no Cerrado, possam ter cursos técnicos na parte do agronegócio. Então, possa estar sendo lá na região de Parnaíba, na questão da hotelaria. Então, a gente tem que levantar essa bandeira. E eu não tenho dúvida que a deputada Regiane Dias, ela vai conseguir estabelecer esse parâmetro para o Estado. O que a gente pede é que, nesse momento, a gente tenha a paciência necessária para que a gente possa equilibrar, como o governador coloca, a questão das receitas com relação à questão das despesas, que hoje está muito além da capacidade que tem o Estado. Então, a gente precisa primeiro de um equilíbrio nesse primeiro momento para que a gente possa dar continuidade. Eu digo isso porque, assim, um desafio como esse me honra muito, assim, de ter aceitado juntamente com a deputada, porque eu, por exemplo, também a deputada, eu tenho certeza que ela veio de escola pública também do interior, assim como eu há 20 anos atrás eu saía da minha cidade também, almejando vim procurar um ensino de qualidade aqui, um ensino médio de qualidade. E a gente quer que as pessoas possam, no seu município, ter a oportunidade necessária. Eu tenho certeza que o governador Wellington Dias vai ter uma bandeira muito forte na área da educação, principalmente pela ousadia que a gente sabe da deputada Regiane Dias. Tem muita pergunta aqui, secretário, muitos telespectadores pedindo para o senhor e a nova secretária olharem com mais carinho para a questão da UESP, como vão ficar as escolas de tempo integral e muita pergunta aqui sobre os concursados, se vão ser chamados nessa nova gestão. Olha, veja só, inclusive hoje a gente já fez uma determinação lá que a gente avaliasse todas as questões contratuais para que a gente pudesse verificar a real situação dos contratados com relação às questões temporárias, prestadores de serviço, porque o momento agora, no governo, nós temos um impedimento com relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, claro que é prioridade, você faz um concurso público, a tendência é que você seja chamado. Mas quando eu coloco aqui a questão da paciência, é que a gente possa primeiro se inteirar, se adequar à questão da lei de responsabilidade fiscal. Inclusive o governador já colocou para a gente sentar com o Rafael Fonteles, que é o secretário de Fazenda, com toda a equipe econômica do governo, para que a gente possa ter uma avaliação melhor e como seria esse impacto, como seria a aplicabilidade desse impacto com esse chamamento e dentro já, claro... Então, para ver se chama de concurso ou faz teste seletivo? É porque a gente tem que verificar, primeiro momento, como é que vai ficar a questão da lei de responsabilidade fiscal. Se a gente entra dentro do limite,
com as medidas que foram adotadas agora e diante dessas medidas, qual o impacto que seria nessas novas contratações, certo? De concursado. Então, a tendência é que a gente faça um estudo com a maior prudência possível para que a gente possa estabelecer e ninguém possa ser prejudicado. Assim como, por exemplo, eu tive com a deputada visitando já o SINT, que é o sindicato voltado à questão dos trabalhadores da educação. Estive com elas também, o pessoal lá do SINT, já estiveram com o governador também, já trabalhando de uma maneira bem transparente. Que o foco também, que a deputada sempre colocou, é trabalhar com a máxima transparência possível, principalmente da aplicabilidade dos recursos. A gente quer que as pessoas possam ter acesso a saber o que está sendo realizado, como é que o seu dinheiro está sendo gasto, em que está sendo investido. Hoje, no governo federal, nós temos um sistema chamado CIMEC, que ele permite que, por exemplo, qualquer cidadão possa ter acesso a saber o que está tendo, por exemplo, lá num determinado município, a obra, em que pé se encontra aquela obra. Então, é a questão da modernização da gestão. E eu tenho certeza... E transparência. E transparência. Então, eu quero, Helder, agradecê-lo pela presença aqui com a gente. Boa sorte lá. Boa sorte, eu que agradeço e peço encarecidamente ao povo do Piauí também que confie na deputada Regiane Dias e eu tenho certeza que a sua equipe, nós vamos dar uma resposta para a educação do Estado do Piauí. Obrigado. Obrigado.